Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar sobre o meu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Vem reinar sobre nós. Reina em nós, Espírito Santo de Deus. Suas vozes. Reinar. Reinar com o teu poder, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Salmo 51. Glória a Deus. Santo Nós é o vamos teu ler nome, Jesus. esse salmo inteiro, os seus 19 versículos. Salmo 51, do versículo
de número 1 ao versículo 19. Ele nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos compartilhar com a amada igreja nessa noite uma mensagem com o tema A Trajetória de um Homem de Deus. E daí você, minha irmã, vai adequar para a sua realidade. A trajetória de uma mulher de Deus. Amém? A gente vai caminhar um pouquinho em bastante informações na Bíblia, porque nós vamos falar do contexto desse salmo e o que estava acontecendo. Só que a gente vai voltar ao início da história do compositor desse salmo. Aí na sua Bíblia você vai ter aí um primeiro tema. Isso não tem na Bíblia, no seu original, já é trabalho mais novo para que a gente tenha um entendimento, né? Mas aí está escrito assim: ó, mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído. Algumas versões apresentam Batseba, outras apresentam Bet-seba. Então aqui a gente já tem a apresentação do contexto desse salmo. A gente já sabe quem escreveu, quem orou e em qual situação ele foi gerado. E eu quero, não é para você abrir a sua Bíblia, eu vou citar. Mas se você quiser voltar, você vai ter que folhear bastante aí, porque nós vamos voltar lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, porque a história de Davi começa a ser narrada a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Quando a gente vai ler a história, nós vamos ver que aquele tempo
ainda estava dentro do período que Deus usava os juízes e os sacerdotes para liderar o povo de Israel. Então Deus levantou como autoridade juízes e sacerdotes. É dessa época dos juízes que a gente tem Débora, Baraque, Jefté, que a gente tem Sansão. É dessa época aí. Samuel está numa condição de juiz, mas também de profeta naqueles dias. E é desse tempo, lá na narrativa de 1 Samuel, que foi ungido o primeiro rei de Israel, Saul. Deus não queria em momento algum instituir um homem como rei para governar Israel. Você pode depois pegar na sua casa durante a semana e ler isso. Quando o povo aperta Samuel e exige que Samuel ungisse um rei sobre Israel, Samuel ficou muito triste. E ele vai então falar com Deus. Mas eles apertaram Samuel para que ele ungisse um rei, porque Samuel teve filhos. Mas os seus filhos também, eles eram consagrados ao Senhor, como profetas, como sacerdotes. Mas eles tiveram uma postura diferente do seu pai Samuel. Samuel tinha uma vida consagrada, os seus filhos não. Isso faz com que a gente tenha bastante cuidado com os nossos filhos, porque existe um pensamento popular que afirma que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho, não é. A gente tem que pagar um preço, como pais, de ministrar e de semear a palavra no coração dos nossos filhos e filhas, para que eles também possam se despertar por Deus, pela sua palavra, e quererem servir a Deus como a gente também tem tomado a decisão de servir. Então, pelo fato dos filhos de Samuel terem fracassado em seus ofícios, o povo então ficou meio que desgostoso com aquilo, e eles se esqueceram da autoridade que Deus dera a Samuel, e eles agora querem um rei. Mas a motivação deles em querer um rei é porque as outras nações tinham reis, principalmente o exemplo do povo do Egito, o povo egípcio. E quando Samuel vai falar com Deus triste, Deus diz para Samuel: Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles rejeitaram a mim. Porque se eles tivessem em sua memória firme o que eu fiz na vida deles, quando eles estavam cativos lá no Egito, eles me teriam por seu rei. E eles não iriam querer um homem para governá-los, mas eles iam caminhar debaixo do meu governo. Então Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Naqueles dias, Deus permitiu que o povo pudesse escolher um homem para reinar, e eles então apresentaram Saul. Saul foi ungido, Saul foi consagrado, mas a gente sempre precisa lembrar que aquilo não era o propósito de Deus. E dentro dessa história fica muito claro a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Deus não queria que houvesse um rei sobre Israel, mas o povo queria. E de tanto insistir, Ele permitiu. Nem sempre aquilo que Deus permite, no que nós pedimos nas nossas orações, é propósito dEle para a nossa vida. Às vezes nós estamos insistindo, e Deus não permite, porque aquela não é a vontade dEle. Não é a vontade soberana, não é o que Ele tem para nós. Mas a gente insiste, e Ele então, bom, não é o meu propósito, mas já que você quer tanto, então se vira com isso agora. E é interessante que depois, quando as coisas começam a não dar certo e a não caminhar bem, a gente vai e joga a culpa em Deus. Mas nós não assumimos aquilo que Jesus disse, que nós não sabemos pedir, que nós pedimos mal, nós não sabemos orar, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não era propósito de Deus que Saul fosse rei, e que nenhum outro homem fosse rei sobre a casa de Israel. Deus queria que o povo o tivesse não só por Deus, mas também por seu rei. Saul é constituído rei porque o povo queria, foi o povo quem escolheu Saul. E ele logo de início já
desobedeceu a Deus. Na primeira oportunidade que ele teve, ele se achou, por ser rei, a ter autoridade de profeta e de sacerdote. Ele foi oferecer um sacrifício que não competia a ele como rei oferecer. Aquilo competia a Samuel. E eles estavam perto de um embate. Samuel se atrasou, demorou em chegar. E ele então disse: não, já que ele não chega, já que ele não vai vir, eu vou fazer esse sacrifício. E ele fez o sacrifício. Ele termina de apresentar o sacrifício, Samuel chega. E quando Samuel chega, fala: o que você fez? E ele vai legitimar: você se atrasou, você demorou e tal, né? E aí dali já vem uma palavra de rejeição da parte de Deus a ele. Um pouquinho mais à frente foi dada uma ordem para que ele lutasse contra os amalequitas e que destruísse tudo, inclusive o rei. Ele desobedeceu, Deus deu a vitória na batalha, mas ele desobedeceu, pegou os despojos, não matou o rei. E aí depois teve que Samuel matar o rei dos amalequitas. E ali então veio a palavra: porque você não me honrou, eu estou te destituindo. Você já foi recusado, você foi desaprovado. O seu reino já não vai existir mais. Samuel já fazia um tempo que não ungia ninguém. Deus então, chegamos ao capítulo 16, 1 Samuel. Deus vai e diz: pega aí o chifre. E eles usavam como objeto para guardar o óleo, chifre de carneiro. Pega aí o chifre, enche com óleo, vá até a casa de Jessé, porque você vai ungir dentre os filhos de Jessé um rei sobre a casa de Israel. Samuel diz: mas se eu for lá e Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Deus dá estratégia: você vai preparar um cordeiro, você vai chegar na casa de Jessé e vai dizer que você veio sacrificar ao Senhor. E foi isso que Samuel faz. Ele chega na casa de Jessé. Quando Jessé e sua família veem Samuel, eles ficam preocupados, porque está chegando um homem de Deus. E eles perguntam: é de paz a sua visita? Ele diz: sim, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Eles vão para dentro da casa. Depois de preparar o sacrifício, Samuel manda que Jessé apresentasse os seus filhos a ele, porque ele iria ungir um dos seus filhos como rei sobre a casa de Israel. Os olhos cresceram sobre o filho primogênito, moço bonito, de bom porte. Humanamente falando, seria ele a pessoa ideal para reinar sobre a casa de Israel. O fato é que ele foi apresentado. O Espírito Santo não testificou no coração, no espírito de Samuel. Talvez se fosse você, ou se fosse eu, ou um de nós ali, nós já teríamos terminado o serviço ali e feito aquilo que Deus não mandou fazer, porque a gente se precipita em muita coisa, e a gente faz muita coisa sem a direção de Deus. Mas Samuel ouviu o que Deus falava com ele. Deus não mandou que ele ungisse o primeiro e nem os outros mais que vieram na sequência. E aparentemente Deus havia se enganado, e Samuel havia perdido a viagem, porque o Espírito Santo não testificou o seu espírito para que ele ungisse nenhum daqueles filhos. Ele então vai e pergunta: olha, mas acabaram os seus filhos, não tem mais nenhum? E eles então dá o texto uma ideia que eles haviam se esquecido de Davi, porque quando Samuel pede para que se apresentasse os seus filhos, eles teriam que ter se lembrado de Davi, mas não se lembraram. Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai no campo. Idade aí de um adolescente entre 14, 15, 16 anos. Tem mais um, Davi está no campo cuidando das ovelhas. Chamaram Davi, Davi chega. Você conhece a história. Apesar dele ser de pequena estatura, mas era um rapaz bonito. E quando Samuel bota os olhos em Davi, o Espírito Santo testifica no coração, na alma, na intimidade de Samuel. Pode abrir a sua vasilha de óleo aí, e pode verter, pode derramar esse óleo na cabeça desse moço.
na contramão do que os pais, do que os irmãos, do que os homens queriam. Porque por eles ali teria sido ungido o primeiro filho de Jessé. Samuel pode derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, porque é ele o meu escolhido. Quando Deus recusou o primeiro, Deus disse a Samuel: eu não olho como olha, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, e nós somos assim. Esse é bonito, aquele não é tão bonito. Essa é bonita, aquela não é tão bonita. Esse serve, aquele não serve. A gente faz esse julgamento. E às vezes a gente coloca uma placa numa pessoa: esse aqui não vai prestar, esse aqui não vai servir, esse aqui não sabe, esse aqui não tem jeito, não tem condição. Deus disse: eu vejo o interior. E ele mandou então que Samuel vertesse o óleo. Samuel derrama o óleo na cabeça de Davi. E agora Davi, pastor de ovelhas, é ungido como rei sobre a casa de Israel. Davi agora é ungido como rei. Ele recebe unção, ele recebe autoridade de rei para governar. Só que Davi sai dali e volta para os campos, cuidar das ovelhas do seu pai. Ele não sai da sua casa e vai para o palácio. Ele vai cuidar das ovelhas do seu pai. Depois, mais à frente, nós vamos ver Davi compartilhar algumas coisas, algumas experiências que ele teve com Deus, que ninguém sabia. Eram lutas que ele travara em situações específicas, mas essas lutas ele não saiu expondo, contando vantagem, ou se colocando como alguém que sofria, mas na sua intimidade ficou só entre ele e Deus. Quando ele está diante do campo de batalha para ir enfrentar o gigante Golias, o rei Saul tenta fazer com que ele vestisse a sua armadura. E cada um tem que ir na mandada, na unção, no chamado que Deus deu. Cada um tem um chamado específico. Não adianta aqui eu querer ir na sua mandada e você ir na minha. Você tem um chamado, você tem uma unção, você tem uma capacitação. E eu não posso querer ir na sua, e nem você pode querer ir na minha. Tentaram vestir a armadura em Davi. Davi desajeitado, pesado, não tinha jeito, perdia a mobilidade, ia atrapalhar. E ele vai e expõe duas situações de lutas que ele havia enfrentado, mas só Deus e ele sabia, porque eles estavam com medo de que ele fosse morto pelo gigante. E Davi vai e diz: rei, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, teve um dia que apareceu um urso. E esse urso abocanhou uma ovelha. Eu lutei contra esse urso, eu desvencilhei, salvei a ovelha. Uma outra vez apareceu um leão, mesma coisa. Lutei com o leão, salvei a ovelha. Vou dizer uma coisa para o senhor: do mesmo jeito que o meu Deus me deu vitória lá sobre o urso e o leão, Ele vai me dar vitória contra esse gigante, contra esse incircunciso. Ele disse uma palavra muito forte: hoje mesmo o Senhor vai entregar ele nas nossas mãos. Hoje mesmo. Preste atenção aqui. Você vive por aí choramingando pelos cantos. Ai, como eu sofro. Ai, como as coisas estão difíceis. A maior parte das lutas do povo hoje em dia caminha na questão financeira. Todo mundo sai comprando tudo que precisa e tudo que não precisa também. E os crediários a perder de vista para começar a pagar com 60, com 90, com 120, ou pagar em 12 ou em 24 vezes. Um dia vai chegar a hora de começar a pagar. E aí a gente está com uma gaveta cheia, com um monte de carnê que a gente foi comprando para pagar com 30, para tal. E daqui a pouco chega um tempo que aquilo vence tudo junto. E nós temos
temos que fazer a compra do mês, pagar água, pagar luz, mais um punhado de coisa, mas antes disso, separar o dízimo que pertence ao Senhor, mais esse balaio de carnês, e a gente fica tudo atribulado, não come direito, perde noite de sono. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, o inimigo está furioso, se levantou contra a minha vida. E aí a gente vai ter que defender, se é que a gente pode fazer isso, né? O inimigo, porque foi você que foi lá comprar, foi você que deu uma expressão antiga, né? Aquela comichão. Eu preciso, eu quero, eu tenho, está barato e tal. E aí daqui a pouco está pedindo emprestado para Deus: Senhor, esse mês eu vou pegar o dízimo, eu tenho que pagar esses carnês aqui, emprestado, o Senhor me empresta aí a 10ª parte do meu salário, e mês que vem eu devolvo. E aí passa o ano inteiro pegando emprestado de Deus. Aí depois no final do ano: Senhor, o Senhor me perdoa porque eu fui infiel o ano inteiro, mas de janeiro para frente é você fiel, o Senhor pode contar comigo. Ajunta aquele monte de carnê de novo, Deus me empresta de novo. O Senhor é longânimo, é benigno, é misericordioso, e está sempre na luta, na prova. O diabo não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é sua, a culpa é nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Davi não abriu a boca para falar das suas lutas, ele as enfrentou. Você fica choramingando por aí para dizer que você é espiritual. Oh, aleluia, vaso. Estou na prova, o diabo se levantou ferozmente contra mim, está o inferno inteiro me perseguindo e tal. E põe uns sonhos por meio, que apareceu um cavalo correndo, que trombava com a bicicleta, eu caía de um pé de manga, entrava no rio, e aparecia um avião. E aí vem contar para a gente: você quer que eu fale o quê? Que tem significado isso? Ué? Não, mas Daniel, é uma questão específica. José, uma questão específica também. E eu vou pedir uma coisa para você: se você tiver algum sonho parecido com isso, não vem pedir para que eu interprete. Eu não tenho dom de interpretação de sonhos. Eu não tenho. Então você não precisa nem vir contar para mim, não. Que as pessoas contam: interpreta o meu sonho. E às vezes a gente cai na besteira, conta o sonho. Rapaz, tem gente que vai contar sonho, você tem que tirar meio-dia para escutar o sonho. A seguir cenas do próximo capítulo. E a pessoa respira e vai, né? E você está tentando entender do primeiro que ele começou a falar e tal, você já não sabe mais. Depois no final, contou tudo. E aí, não, vamos orar: Senhor, dá discernimento ao teu servo, à tua serva, traz a revelação disso aí e tal, em nome de Jesus, amém. Porque a gente, está perdido. E não é todo sonho que é uma revelação de Deus. Tem muita gente aí que janta, e janta bastante, e aí vai dormir de barriga cheia, né? Não precisa nem falar nada. O que é o teu sonho, o que é, né? Barriga cheia antes de dormir. Vamos correr aqui, senão... Davi levou pelo menos aí de 15 a 16 anos para que ele chegasse a assumir todo o governo sobre o povo. Ele passou por 3 momentos de unção. Depois você vai pegar a trajetória aí a partir de 1 Samuel capítulo 16. Primeiro ele é ungido pelo sacerdote. Depois ele é ungido pela sua família, no outro momento. E depois ele é ungido e reconhecido como rei por todo Israel. Ele passou por 3 momentos de unção específicas, até ele reinar de acordo com o propósito que Deus havia estabelecido, como ele foi ungido sobre a casa de Israel. Agora Davi está reinando. Agora Davi cresceu. Agora Davi não é só pastor de ovelhas. Agora ele é rei sobre a casa de Israel. E para todos os lados que ele saía com o seu exército, Deus dava vitória. E ele enfrentava inimigos e Deus dava vitória. E foi crescendo, aumentando o reino. A coisa foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Agora o reino está estabelecido. E Davi só cresceu. Só cresceu.
Um homem segundo o coração de Deus. Até então Davi foi com o seu exército para todas as batalhas. Todas ele estava à frente do povo. Deus havia estabelecido o seu reino. Chega no momento, depois do reino estabelecido, que era momento deles irem para uma outra batalha. Davi pensou bem e falou: olha gente, quer saber de uma coisa? Vai vocês, pode ir, está constituída aí as autoridades, quem vai tomar conta e tal, pode ir. Eu vou ficar aqui no palácio. Vou descansar, vou ficar de boa, colocar as minhas coisas em ordem. Eu vou ficar. Foi a primeira vez que Davi não saiu com o seu exército. Agora ele está numa condição totalmente diferente do início da sua história. Davi cresceu e cresceu muito. O pessoal que trabalha com essa área de administração nos nossos dias afirma que uma pessoa, no sentido não só de empresário, mas existe uma aplicação para todas as áreas da nossa vida. Se pergunta para eles: quando é que uma pessoa cai? Quando é que uma pessoa fale? Quando é que uma pessoa fracassa? E todos eles vão dizer que a pessoa começa a fracassar, começa a falir quando ela está subindo, quando ela está crescendo. E a ideia é que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, quem a gente era, e principalmente reconhecer a nossa total dependência do Senhor. O pastor Duanir sempre cita um testemunho de uma pessoa por onde ele passou pastoreando, de um dizer numa loja que estava escrito: lembre bem das pessoas que você está vendo, que você está pisando, quando você está subindo, porque quando você estiver descendo, você poderá se encontrar com elas. Saído com o seu exército, ele estaria com a sua mente ocupada, envolvido ali naquela batalha. E ele, observando para a cidade, você conhece a história, enxergou uma mulher bela, formosa, e a Bíblia descreve essa mulher dessa maneira, e o seu coração se encheu de desejos por ela. Davi já era casado, Davi já tinha família, Deus já havia estabelecido o seu reino e feito o que disse que iria fazer. Ele olha para aquela mulher, despertou desejo, não pensou duas vezes, mandou que fossem buscá-la. Ela foi trazida à sua presença, ele se relaciona sexualmente com ela, ele comete adultério, manda que ela voltasse para sua casa. Depois de um tempo vem a notícia que ela estava grávida, e era de Davi, porque o seu marido Urias estava no campo de batalha, um soldado fiel a Davi. Davi tentando consertar aquela situação, ele vai então e manda trazer Urias, para que Urias fosse para sua casa, se deitasse com a sua mulher, iria se subentender que o filho seria de Urias. Só que Urias não foi para casa, Urias ficou na porta do palácio. Ele disse: não é justo que os soldados fiquem na batalha, passando frio, fome, enfrentando lutas, e eu vá me deleitar com a minha esposa. Isso é injusto. No outro dia Davi ficou indignado, mandou escrever um decreto, uma carta, para o responsável do lado do exército, para que Urias fosse colocado no lugar mais perigoso, para que ele pudesse ser morto. Davi está tentando encobertar o seu erro, está tentando encobertar o seu pecado. Urias foi morto. Esse homem que lá com 15, 16 anos foi ungido como rei, esse homem que foi tido como homem segundo o coração de Deus, esse homem que vivenciou coisas tremendas da parte de Deus, agora está num dos piores momentos da sua vida. Ele tentou encobertar os seus pecados, não teve jeito, porque a Bíblia vai dizer que não há oculto que não venha ser revelado, principalmente nos nossos dias. Hoje em dia é difícil de esconder alguma coisa, e vale para os nossos dias, não há oculto que não venha a ser revelado. O camarada acha que não está bom o casamento lá, o relacionamento dele com a esposa,
E ele então acha de manter um relacionamento extraconjugal com outra pessoa fora do casamento. E ele começa a se relacionar, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Num belo dia aquilo vem à tona. E aí é exposto o irmãozinho, a pessoa com quem ele saiu, é exposto a esposa, os filhos, todo mundo fala. E aí ninguém sabe onde enfiar a cara, de vergonha. Tem outras coisas mais. Davi não reconheceu o seu pecado, ele está tentando esconder. Deus vai lá e chama o profeta Natan e fala: Natan, o negócio é o seguinte, tem uma boca quente aí, tem um pepino aí para você resolver. Senhor, o que é para fazer? Você vai lá visitar o rei Davi e você vai dar uma dura nele. Você vai apresentar o meu juízo sobre os seus pecados. Deixa comigo, Senhor. Natan vai visitar Davi. Então, rei, contar uma história para o senhor. Davi tinha senso de justiça porque ele julgava as causas do povo. Rei, é o seguinte, tinha um fazendeirão, rico, tinha muitos animais e tal. Tinha onde pôr boi, não tinha onde pôr ovelha, não tinha onde pôr cabrito, carneiro, frango caipira, não tinha onde pôr. E ele recebeu visita, e ele decidiu fazer uma festa. Só que ao invés dele pegar dos seus animais, tinha um fazendeirinho, pobrezinho, coitadinho. Só tinha uma ovelhinha. E esse fazendeirão, e o Davi já ficou indignado, tinha senso de justiça. Esse fazendeirão foi lá e usurpou a ovelhinha, a única ovelhinha desse fazendeirinho, matou e comeu. E fez a festa com essa ovelha. O Davi nem deixou o Natan fazer o desfecho da história. Ele já apresentou o julgamento. Ele já disse: tal homem é passivo de morte. Tal homem tem que morrer. E aí Natan faz o que ele foi ali para fazer. Sem gaguejar e sem titubear, ele vai e diz: Davi, esse homem é você. É desse momento que vem o Salmo 32, que nós não lemos, e vem o Salmo 51. Davi atormentado na sua alma e no seu espírito. Deus prepara um momento para que ele fosse tratado. O profeta disse: esse homem é você. Você pecou com Betseba, não reconheceu o seu erro. Para tentar encobertar o seu erro, você foi e colocou o marido dela para ser morto na frente de batalha. Cumpriu-se aquilo que um outro salmo faz descrição: um abismo chama outro abismo. Davi vai para os pés do Senhor. Salmo 32 e Salmo 51 são as orações que estão registradas na palavra de Deus, que esse homem orou ao Senhor. De que maneira ele se colocou diante de Deus naqueles dias. Ele poderia tentar se isentar da sua culpa e dizer: mas a culpa foi dessa mulher. Quem que mandou ela ficar tomando banho desse jeito aí, com a janela aberta? Eu sou homem, e você sabe como é que é o homem. Davi poderia ter feito isso. Mas depois que ele é confrontado pelo profeta, ele vai dizer: eu pequei. Eu fiz o que é mal perante os seus olhos. E talvez você está sentado pensando assim: mas isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu não adulterei, eu não mandei matar ninguém, não fiz nada disso. Mas essa palavra é para você, porque você não pode levar isso para uma questão
literal somente. A gente parte de um contexto do texto, mas isso tem aplicações para a vida de cada um de nós. Não vai achar que você vai sair daqui, não, essa palavra não foi para mim, não sei nem porque que eu vim no culto, é para você sim. É para nós. Porque de alguma maneira eu e você, em algum momento, fugimos do centro da vontade de Deus. Em algum momento nós nos perdemos entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E em muitas vezes nós fizemos aquilo que era a nossa vontade, desmerecendo aquilo que era a vontade de Deus. O caso de Davi é específico, mas a partir dele existem algumas aplicações para a nossa vida. Quando nós lemos o Novo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus Cristo, a misericórdia encarnada, era o Cordeiro de Deus que tirava, ou que tira os pecados do mundo. É por isso que eu e você hoje nos colocamos diante de Deus. E a gente pode entoar algumas canções afirmando que o sangue de Jesus nos lavou alvo mais que a neve, porque nós temos confessado os nossos pecados ao Senhor. Só que vamos caminhar um pouquinho aqui na história de Davi, porque ela não terminou aqui. O pastor Adonir sempre afirma que o pecado foi sempre e é uma das maiores, ou a maior mazela, miséria na vida do ser humano. Bom seria se aquilo que eu faço de errado, as consequências viessem só sobre a minha vida. Eu te pergunto, o que é que nós temos a ver com Adão e Eva? Nunca encontramos com eles numa padaria, no mercado, na feira, na igreja, nem vizinhos fomos, nem parentes somos, no sentido de sobrenome. O que é que nós temos a ver com eles? No primeiro momento nada. Só que o que eles fizeram lá atrás, eu e você sofremos consequências hoje. E os nossos descendentes e os descendentes que virão vão sofrer por causa da condição do pecado. Bom seria, meu irmão, se o que você faz de errado ficasse só em você. Só que o problema é que não fica. Não fica. Você vai ler depois na sua casa a história. Na sequência disso daqui, a criança que estava no ventre de Betseba morreu por causa do pecado dos dois. Depois veio Salomão, mas na sequência, os outros filhos, um dos filhos de Davi se apaixonou pela sua irmã. Ele estupra a sua irmã, tudo em decorrência do que Davi fez aqui. Ele se colocou diante de Deus, Deus perdoou, mas pecado tem consequência. E aí entram algumas questões que a gente trabalha no encontro. Quando Deus vai dizer que Ele faz misericórdia até a 1000ª geração, daqueles que o amam, daqueles que o servem, mas Ele pesa o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então isso indica que existem consequências de pecado que nós chamamos de maldição. O que é maldição? É ausência de bênção. Precisa ser quebrado. O irmão estupra a irmã, o pai não faz nada. O outro irmão, mas não pode um negócio desse. Onde é que já se viu? Foi lá e matou o irmão. E não bastando, ele se rebela contra o seu pai. E eu quero crer que ali foi o pior momento da vida de Davi. Porque o seu filho levantou um exército, envergonhou o pai diante do povo e tentou roubar o seu reino. Só que Deus havia estabelecido uma aliança com Davi. A filha estuprada, o filho morto pelo outro filho, e depois esse filho também acaba morrendo, fugindo numa batalha dos seus soldados. E Davi foi tendo que enfrentar e vivenciar tudo isso. A Bíblia não relata, mas talvez Davi pudesse ter pensado: se eu pudesse voltar, se eu pudesse rever aquele dia com Betseba, se eu pudesse rever aquele dia com Urias, se eu pudesse voltar
a simplesmente cuidar das ovelhas do meu pai. Se eu continuasse lá, nada disso teria acontecido, mas a questão não era o lugar. A questão foi como Davi se portou diante das coisas. E a questão é como é que nós nos portamos diante das coisas. Quando Daniel, Azarias, Ananias e Misael foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, eles estão num país diferente, com costumes diferentes, estão longe da família, longe da igreja, longe do pastor. Eles eram jovens. Eles tinham a oportunidade de comer à mesa do rei, das finas iguarias, de tomar dos melhores vinhos que existiam ali. Minha família não está vendo, meu pastor não está vendo, meus irmãos da igreja não estão vendo. Só que a Bíblia diz que Daniel e os outros 3 decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eles decidiram. A gente, na maior parte das vezes, faz ao contrário. A gente decide se contaminar e a gente acha que não tem nada a ver. Eu e você estamos numa trajetória de vida com Deus. Nós vamos terminar, eu quero convidar os músicos para virem aqui à frente. Nos dias de Jesus, um dos discípulos próximos recebeu uma palavra. Jesus disse: olha, eu vou ser preso, e Jesus falou para ele tudo o que ia acontecer. E falou assim: nesse momento, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquele discípulo: onde é que já se viu? Eu deixei tudo, profissão, deixei tudo para seguir ao Senhor. Eu morro pelo Senhor. Morro. Apenas a narrativa de Lucas apresenta esse momento, esse detalhe. Quando Jesus foi preso, em 3 momentos específicos ali, pessoas indagaram Pedro: você era um deles. Nas 3 vezes, ele disse: eu não sou, não conheço, nunca vi, nem sei quem é. E Lucas colocou esse detalhe: Jesus está sendo levado preso, e ele olha para Pedro. Somente Lucas coloca esse detalhe. Um encontro de olhares. Certamente o de Pedro: o que é que eu fiz? Decepção consigo mesmo, porque ele fez o que ele disse que ele não ia fazer. Eu nunca vou fazer isso. E eu quero crer que o olhar de Jesus não era um olhar de condenação, mas era um olhar que transmitiu a Pedro: Pedro, olha, a história não acaba aqui, vamos prosseguir, tem como a gente ajeitar isso daí, não abandona os discípulos aí não. Pedro, tem misericórdia, tem amor, você caiu, você se decepcionou, me decepcionou, mas eu vou te levantar de novo. E quando a gente vai ler o início da história de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro está ali, sendo tratado pelo Espírito Santo e levantado como um vaso, ungido por Deus. E o Espírito Santo o encheu de tal maneira que ele foi um dos pilares da igreja naqueles dias. Eu quero terminar com um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estou lendo 1 Coríntios capítulo 10, li o versículo 11, vou ler o 12 e o 13 agora. Aquele, pois,
que pensa estar em pé, veja que não caia. A gente cita esse versículo errado. A gente cita aquele que está em pé. O texto não diz aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé. Ah, eu tô bem com Deus, minha vida está tudo jóia. E aí dele julgar os outros e dele sentar a língua na vida dos outros. Ah, o irmão caiu. Ah, a irmã. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tentação é diferente de provação. Provação é Deus provando a fé. É Deus permitindo situações para fortalecer a nossa fé. Tentação, segundo Tiago, a gente é tentado pelos maus desígnios do nosso coração. É a carne. Deus não tenta ninguém. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Davi escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Então a gente tem força não em nós mesmos. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas. Pela gente a gente vai cair, mas se a gente ficar firme em Deus, Deus vai nos sustentar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Davi passou por um tratamento diante de Deus, e mesmo em todas aquelas dificuldades, em decorrência, muitas delas, do seu pecado, Deus esteve com ele. Ele entra e é um dos principais na genealogia de Jesus Cristo, e a referência de Jesus é Jesus, filho de Davi. Mas nessa trajetória, muitas coisas aconteceram, assim como na sua e assim como na minha. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Eu declaro isso, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. O servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Davi rasgou seu coração diante de Deus. Ele rasgou seu coração diante do Senhor. A um coração contrito e quebrantado Deus não vai desprezar. Apresente diante dele o teu coração quebrantado e contrito agora. Apresente ao Senhor a tua vida, o teu ser. Você já sabe, tem dias que você vem refletindo na sua vida, analisando áreas onde você tem errado. Coloque isso diante do altar de Deus. Diga a Deus: olha, eu tenho errado nisso, naquilo outro mais. Eu quero reconhecer isso. Eu preciso da tua ajuda. Eu não quero mais ser assim, não quero mais fazer assim. Eu quero abrir mão. Na minha trajetória de vida como homem e mulher do Senhor, eu quero reconhecer o Senhor como Deus.
Eu quero reconhecer o Senhor como dono da minha vida. Eu quero reconhecer que eu sou dependente do Senhor e que eu preciso de Ti. Eu quero reconhecer que muitas vezes eu fiz o que não era do Teu agrado. Eu machuquei pessoas, prejudiquei pessoas. Eu quero te pedir perdão, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo tem te acusado na tua fragilidade. Em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus, quebrando todo jugo de acusação de Satanás. Senhor, nós estamos falando de um momento que a Tua palavra nos apresenta como um momento extremamente difícil na vida de Davi. Aquele que foi Teu servo, homem segundo o Teu coração. Depois de ser confrontado pelo profeta Natã, ele foi para os Teus pés e ele rasgou o seu coração, reconhecendo que era limitado, que era pecador e que precisava do Senhor. Ele ousou pedir que o Senhor criasse nele um coração puro. A ideia é que o Senhor desse para ele um novo coração, um coração limpo, um coração puro. Ah, Deus, nós também estamos nos colocando diante do Teu altar. Nós trazemos conosco um monte de acontecimentos, um monte de pensamentos, de decisões. Trazemos conosco um monte de acertos, mas também trazemos muitos erros. Por isso, Pai, nós queremos agora nos voltar para o Teu altar e clamar pelo Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos do Teu favor. Pai, nós não temos condições de voltar onde aconteceu o fato, onde aconteceu tal episódio. Mas nós podemos hoje, nós decidimos hoje nos posicionar e reconhecer que houve erro, e reconhecer, ó Deus amado, e queremos te pedir perdão, e queremos anular as consequências, queremos anular as legalidades, queremos anular as maldições, queremos que o Senhor quebre toda a dureza do nosso coração. Com o Teu Espírito Santo, visita este Teu servo, visita esta Tua serva que está decepcionado, decepcionada. Com o Teu olhar de amor e misericórdia, restaura a comunhão, no nome de Jesus. Declare que ele cresça, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja. Aleluia, com a sua glória aleluia, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glorifique o nome do Senhor e aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Convidar o pastor Doanir, estenda as suas mãos à frente. Nós vamos receber a bênção. Glória a Deus. E agora, irmãos, irmãs, povo de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno, o amor extensivo de Deus, o Pai Celestial, que a companhia, a sabedoria, o consolo, a direção do Espírito Santo, seja com todos vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém e amém. Um beijo, amamos vocês. Vão com Deus.